Alô, queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao quarto trimestre e a nossa terceira aula com o tema A Chamada Profética de Samuel. E para você, existem profecias? Você acha que ainda existem profetas? Vamos descobrir isso hoje, nesta videoaula, após a vinheta. Não perca! A paz do Senhor, Genival Neves, aqui dentro do canal Genival Neves da Caipira. Estamos sempre aqui toda semana colocando as nossas videoaulas para ajudar você que é professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, com aquele pequeno resumo, só para te deixar um pouco aguçado, para te dar um norte, uma direção para a sua aula de domingo. Querido, nós estamos numa aula que será muito interessante, a chamada profética de Samuel. Nosso textuário nos dá uma palavra muito interessante, que diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Ou seja, já começo esta videoaula falando com você para falar com seus alunos que ninguém nasce sabendo. No reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus, ninguém nasce sabendo. Todos nós somos capazes de aprender para trabalharmos no reino de Deus. Agora é bom lembrar que para que você ensine, primeiro você tem que aprender. Não tem como você se tornar pregador, não tem como você se tornar obreiro, não tem como você se tornar missionário ou mensageiro se você não está fazendo a vontade do Senhor, aprendendo a sua palavra. Temos que aprender a palavra de Deus, pois quando nós aprendemos a palavra do Senhor, aí sim nós podemos começar a ensinar esta palavra. A nossa introdução diz: nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera preditação do futuro, mas tinha como principal objetivo levar todos a ter um firme compromisso com Deus, sua essência, e anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Olha o que aqui Jeremias está falando aqui. Olha o que a palavra de Deus está deixando bem claro. O sonho, fale sonho. Se Deus te deu visão, fale visão. Mas seja verdadeiro naquilo que Deus mandou você fazer. Não faça o que você quer fazer e o que você acha que deve fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. Porque profeta não foi feito para encher a igreja. A profecia não é para encher a igreja. A profecia é para conduzir o homem a Deus. Sei que tem pessoas querendo usar profeta, profecias para se fazer nome, para achar que é uma pessoa cheia de Deus, que é uma pessoa cheia do mistério, cheia do manto, cheia do Radamassuri. Mas na realidade é profecia. Não é para encher o ego do homem, nem para povoar a igreja. A profecia é para você conduzir o povo a Deus. A menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, de 27 a 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Ou seja, o profeta, ele não é apenas alguém que está ali para falar o que as pessoas querem ouvir, nem o que ele acha que tem que falar. O profeta tem que estar ali, apto para ouvir o que Deus mandou e transmitir para o povo. Por essa direção foi que Samuel estava ali, na casa de Eli. Quando Deus chamou ele Samuel, Samuel, e ele não entendia quem estava chamando, ele ia até Eli, ele falava, volte, não te chamei, até que Eli entendeu, Deus quer falar. E naquele tempo Deus já tinha se fechado, ele não estava mais falando com a casa de Eli. A casa dele estava em pecado, estava em prostituição. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam destruindo a reputação do templo. Mas Deus ali agora quebra o silêncio e fala com Samuel, que vai substituir a casa de Eli. Ou seja, Samuel teve que falar aquilo que Deus mandou. Então você não pode estar engolindo aquilo que Deus manda você fazer.
Você tem que ter uma decisão. Você não prega, você não transmite pelo que as pessoas vão te abrir portas. Você não pode profetizar para pessoas que você acha que vai apenas te destacar e engolir as verdades para que as portas continuem se abrindo para você. Se Deus te colocou como mensageiro da palavra dele, o homem não pode fechar você. O homem não pode fechar as portas. Não segure o que Deus está te dando por medo. Fale aquilo que Deus te falou. Porém, só fale o que Deus te mandou. Se Deus te deu sonho, conte o sonho. Se te deu visão, conte a visão. Mas se Ele te deu a palavra, pregue a palavra com verdade. Doa a quem doer. Porque doído ou ferido, o importante é entrar nos céus pelas portas. Definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamados por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos tratam a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Ou seja, o profeta, ele comunica o que Deus transmite para ele falar para a igreja. O profeta é a boca de Deus. Você é profeta? Você tem transmitido aquilo que Deus tem mandado para você? Comece a sua aula, professor, dando esse incentivo aos seus alunos, a eles ter coragem de ministrar aquilo que Deus mandou que eles ministrassem. Mas para que você tenha que entender, o profeta ouve Deus, não ouve o homem. O profeta ouve a Deus. Você não pode pregar o que você está achando ou o que outras pessoas estão querendo. Você tem que pregar apenas o que Deus mandou. Samuel e os demais profetas. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias ele se desenvolveu ainda mais. Ou seja, segundo os estudiosos, o início de profeta foi com Samuel. Mas nós sabemos que a história, que os relatos bíblicos estão mostrando que houve outros profetas. Abraão profetizou. Moisés profetizou. Então, ou seja, até o próprio Deus falou no Éden que da semente da mulher nasceria um que iria esmiuçar a cabeça da serpente. Ali foi uma profecia também que o próprio Deus profetizou. Então, esse ponto de primeiro ou segundo profeta, vamos deixar para uma próxima aula, para um próximo momento, pois aí necessitaria de muito tempo aqui para a gente trazer estudos e ensinos para falar sobre esse assunto. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial. Ana cuidava muito bem de Samuel. Mesmo Samuel sendo entregue ao sacerdote Eli. Ana, uma vez por ano, subia ao templo junto com seu marido. E quando ela subia, ela levava uma túnica para Samuel. Ou seja, aquilo é uma reflexão muito boa para que você possa entender hoje. Ana não largou seu filho à toa. Ana largou seu filho com conhecimento. Dentro da casa do Senhor, mas cuidando dele, zelando dele. Como se ela levava uma túnica por ano. Significa que ela estava cuidando do menino no crescimento. Uma túnica com a idade que ele tinha, digamos que ele tivesse 10 anos, uma túnica, 11 anos, outra túnica, ou seja, ele vai virando adolescente, jovem, adulto, e as túnicas vai mudando. Sabe o que isso significa? Quando você é menino, você age como menino. Quando você se torna homem, você tem que agir como homem. Então, o profeta tem que amadurecer. O profeta não pode ficar com a túnica de criança a vida inteira. Pega esse gancho para você aí, professor, e transmita isso para os seus alunos. Quando eles eram crianças, eles agiam como criança. Quando era adolescente, agia como adolescente. Quando era jovem, agia como jovem. E quando adulto, tem que agir como adulto. Como assim, professor? Simples. Ana demonstra aqui que Samuel usava uma capa. E a sua capa ia crescendo conforme a sua idade. Você não pode estar na igreja e continuar do mesmo tamanho. Você não pode estar na igreja e não aprender, não se dedicar, não ter crescimento mental e espiritual.
Qualquer coisa te incha, qualquer coisa você se desvia, qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa você se guarda, se incha todo, quer ir embora, quer seguir profeta aqui, profeta acolá, e não entende. Tem que haver uma maturidade espiritual. O profeta ele tem que entender que ele tem que ir mudando de fase, ele tem que ir evoluindo, ele tem que ir aprendendo, ele tem que estar apto. Porque não tem como você ser um profeta sem pastor. Não tem como você ser um líder sem pastor. Não tem como você ser professor sem estudar. Não tem como você pregar sem estudar a Bíblia. Pregador que não estuda, pregador que não tem pastor. Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel cresceu ele aprendendo com Eli. E você quer ser um liberal, é você que se manda, é você que se governa. Sai para pregar, seu pastor não sabe. Sai para louvar, seu pastor não sabe. Sai para um lado e para o outro, sua mãe não sabe, seu pai não sabe. Vai para um lugar para outro, seu professor não sabe. Você é o quê? Sem instrução. Quem não aprende não ensina. E quem parou de aprender não ensina mais. E quem para de aprender, a mente cauterizou. Porque nós aprendemos todos os momentos, todos os dias. O aluno aprende com o professor aprende com o aluno, e um vai aprendendo com o outro, porque isso é o desenvolvimento da vida, uma aprendizagem, um após o outro. Pois ninguém sabe tudo, apenas Deus sabe todas as coisas. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli, ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. Ou seja, a mesma faixa etária de Jesus, quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres. Mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração, em busca fervorosa pelo Senhor, Deus que fala conosco. Entendeu aqui? Não tem como você ensinar sem ter professor, rapaz. Eu lembro de professores maravilhosos que passou por mim na minha trajetória. Hoje eu sou superintendente da EBD, aqui na Igreja Assembleia de Deus, do Pinho, na cidade de Candeias. Mas eu passei por professores muito bons na minha juventude, na igreja. E tenho professores até hoje aprendendo todas as sextas-feiras com o meu pastor na igreja e com os obreiros da igreja que são pregadores, que eu aprendendo com eles, e com os professores aqui da EBD da nossa igreja. Então não tem como você aprender sem estudar. Não tem como você se encher de Deus sem buscar a Deus, sem orar, sem falar com Deus. A disciplina de Samuel, ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli. Por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino, pois Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientação sobre sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Se você acredita na sua geração, ensine. Ensine o filho. Ensine a criança no caminho que deve andar e jamais ela se desviará dele. Se você quer ser professor, se você quer ser servo do Senhor, se você quer ser profeta, aprenda a ouvir. Quem não consegue ouvir as suas lideranças, jamais vai ouvir a voz de Deus. Eli orientou Samuel, porque Samuel foi até ali. Samuel foi lá e ouviu o Senhor. Ele fala, não, vá para o seu quarto, e quando chamar você, você fala, e fala, Senhor, que teu servo ouve. Sabe o que é isso? Apontar a flecha para o ponto certo. Quem pode te apontar para a direção certa são seus líderes, seus mestres. Aí você vai buscar a Deus e Deus vai te direcionar ao caminho que você deve seguir. O ministério profético na atualidade, o dom da profecia, o dom de profecia disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea e encoraja, exorta e consola a igreja e edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. A profecia.
ainda é poder de Deus nesta terra. Eu sei que muitas pessoas não acreditam em profecias. Sei que muitas pessoas não acreditam em revelação profética, devido a muitos falsos profetas, muitos falsos homens que surgiram durante todo esse tempo, fazendo as pessoas desacreditar do Evangelho, desacreditar da palavra. Mas não tema. A sua missão como profeta, o dom de profecia é dado a todos os crentes, mas nem todos terão profecias, porque nem todos terão a coragem, o compromisso, a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus mandou através da sua direção. Prova essa que você tem observado durante os anos, que homens de Deus, famosos que pregaram para essa nação, foi se corrompendo ao tempo. Mas Deus não se corrompeu. Deus é o mesmo. Pode ter havido falsos profetas, pode ter tido verdadeiros profetas que se corromperam, mas Deus ainda existe. E Ele ainda fala com a sua igreja. E Ele ainda usa pessoas na sua igreja. E eu oro a Deus que você que está assistindo esse vídeo seja um transmissor da palavra de Deus de forma sincera. O ministério do profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar a revelação específica à igreja. Suas mensagens eram proclamadas como autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Agabo. Agabo foi um homem servo do Senhor, que no momento em que se precisava transmitir a palavra de Deus, quando os homens desciam uma vez por ano de Jerusalém a Antioquia para ensinar a palavra de Deus, Agabo foi um que se destacou com uma palavra profética e verdadeira. Então que você possa ser como Agabo, um mensageiro profético em tempos de guerra, em tempo de perseguições, em tempo de crises. Pois quando Estevão foi apedrejado, surgiram homens assim como Agabo, que meio à morte não se negavam e continuavam com o seu chamado. Mais breve aqui no meu canal, eu vou estar fazendo para vocês um estudo sobre a vida de Agabo. E vocês vão estar assistindo aí também no nosso canal aqui. Profecia é uma necessidade preeminente nos dias de hoje. Onde houver profetas, haverá Deus falando. Onde houver profecias, haverá o poder de Deus se manifestando. E qual é o objetivo da profecia? O objetivo da profecia é conduzir o homem a Deus. Então que você possa entender. Profeta não é celebridade. Profeta não é para estar falando o que você quer ouvir. Profeta é para transmitir a vontade de Deus para o seu povo. Profeta pode falar do passado, do presente e do futuro, assim se o Senhor o autorizar. E que você que está assistindo essa videoaula, se você estiver engolindo o que Deus tem te mostrado, cuidado para não ficar obeso. Então, transmita o que Deus tem te colocado. Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, que estejam vigilantes, como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia. Se Deus te usou, estará na Bíblia. Sabe o que significa? No Cristo aceitas suas crenças, pois Deus falará com você. Mas o que Ele falar, Ele vai te revelar aqui também. Ele vai te confirmar aqui. Então, a verdadeira profecia ainda continua sendo a palavra de Deus para a sua vida. Tchau, tchau, querida. Até a próxima videoaula aqui no nosso canal. Toda semana estamos lançando aí nossa videoaula. Que Deus e Cristo abençoe a você, a sua vida, a sua família. Aproveitando também aí, dedico a todos vocês um mês das crianças aí abençoado e um conselho para vocês. Outubro Rosa chegou. Mulheres, a prevenção é o maior cuidado para a sua vida.
Então não fique de fora. Procure um PSF mais próximo da sua casa. Procure o posto médico e faça seus exames de rotinas, porque para combater o câncer, a prevenção ainda é o melhor remédio. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você está sofrendo, aproveite e receba aí o poder de Deus sobre sua vida. Que o Espírito Santo possa confortar, fortalecer o seu coração. Em nome